O novo terminal do aeroporto de Araraquara já tem uma empresa vencedora da concorrência e uma obra, né, Fernando, que vai custar quase 6 milhões de reais. Parece que tem data, inclusive, para começar. Está confirmado, Fernando? Confirmado. A empresa EBCI venceu a concorrência para a construção do novo terminal do aeroporto Bartolomeu de Gusmão, em Araraquara. Uma proposta orçada em 5 milhões e 700 mil reais. O valor ficou abaixo do orçamento inicial, que era estimado em 7 milhões de reais. O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, da ESP, informou que as obras devem começar em janeiro, com duração prevista de 7 meses. O novo terminal é requisito para que o aeroporto de Araraquara volte a receber voos regulares já no próximo ano. Então, quer dizer, quase 6 milhões de reais, né, aplicados no aeroporto Bartolomeu de Gusmão, em Araraquara. Uma conquista de Araraquara, né? E a gente tem uma visão crítica em torno do assunto, para você que ligou o rádio um pouquinho mais tarde, porque isso nós fixamos aqui como posição editorial na abertura do nosso programa, né? Porque na semana passada, o governo do estado anunciou mais alguns milhõezinhos para dotar o aeroporto de Tirapina de uma base aeroviária para reabastecimento de aeronaves. O mesmo está ocorrendo em São Carlos para preparar o aeroporto como futuro aeroporto internacional. Agora, saindo de Tirapina, de São Carlos, de Araraquara, eu dou um pulinho em Ribeirão Preto e encontramos o Leite Lopes em reforma, onde mais alguns bons milhões estão sendo aplicados. E aí a gente pergunta, não seria muito mais prático, muito mais inteligente, muito mais econômico, muito mais eficaz se usássemos a estratégia da logística, ou seja, encontrarmos o epicentro dessa região, e o epicentro da região fica bem pertinho ali de Luiz Antônio, mais ou menos 30 e poucos quilômetros de Ribeirão Preto, 30 e poucos quilômetros de Araraquara, 30 e poucos quilômetros de São Carlos. Então não poderia ser feito ali um grande aeroporto para atender, logicamente, um aeroporto internacional, né? Então atender toda uma vasta região seria um aeroporto como, por exemplo, Viracopos. Seria um aeroporto de carga, de passageiro, e você teria aí realmente um aeroporto servindo toda a cidade. Porque se você juntar o que está sendo aplicado hoje, Nancy, em Ribeirão Preto, o que está sendo aplicado aqui em Araraquara, o que está sendo aplicado em São Carlos, o que foi aplicado em Tirapina, então você construiria um belo aeroporto num ponto estratégico do estado de São Paulo e de uma região. Eu, sinceramente, Luiz, vejo que o estado de São Paulo e eu acho que o Brasil inteiro falta planejamento nessa questão aeroviária. Não tem dúvida, né? Isso é flagrante, né? E a gente percebe que esse movimento de tentar recuperar esses aeroportos começou agora, é bastante recente e não tem exatamente um objetivo, né? Qual é a meta no estado de São Paulo? Não sei, tá todo mundo atirando para todo lado, cada município jogando de acordo com seus interesses, né? Eu já disse, discordo dessa ideia de um aeroporto no centro de várias cidades. Acho que a gente pode aproveitar as estruturas que já existem dentro das próprias cidades, o que facilitaria muito esse trabalho, né? Agora a gente percebe que as cidades atiram cada uma para um lado e a gente não tem um objetivo, uma meta comum. Isso acontece no mundo. Sabe, você vai, por exemplo, em Londres, o aeroporto de Londres está ligado por metrô de superfície à cidade, mas você está distante da cidade, você leva quase 1 hora para chegar. Está distante da cidade, mas está dentro da cidade. Por exemplo, o nosso aeroporto não está exatamente dentro de Araraquara, né? Tá um bairro, é claro que a cidade cresceu, mas está um pouco afastado, o que permite realmente que se crie uma estrutura maior, próxima à rodovia, com acesso facilitado. Eu acho que a estrutura da cidade agrega muito a um aeroporto e à própria cidade. As cidades não podem abrir mão disso. Hoje em dia, por exemplo, né? Quando você constrói um aeroporto internacional, então você já limita, logicamente, ou delimita, logicamente, uma região para evitar que essa região ela se torne uma região habitacional. Então ali seria, como aconteceu em Congonhas, como está acontecendo hoje em Guarulhos. Você percebe? Não? Já tem vilas próximas de Guarulhos, quer dizer, não tem aquele espaço reservado. E é isso que nós dizemos que falta planejamento. Mas isso é mais um exemplo da falta de planejamento, né? Isso é evidente. Agora, Araraquara faz um aeroporto de passageiros. São Carlos busca um aeroporto internacional. Ribeirão Preto está lá, não sabe muito o que fazer mais, que já está no limite aquele aeroporto sem a estrutura necessária. Então, quer dizer, num raio aqui de menos de 100 quilômetros, 3 grandes cidades atirando cada um para um lado e não se sabe exatamente o que vai acontecer, né? E o que é pior, né? O que eu vejo no horizonte é o Estado investindo nesse momento, por exemplo, aqui em Araraquara, para daqui a pouco entregar para a iniciativa privada, porque é a administração mais viável e a terceirização. Agora o Estado investe, gasta, depois entrega de mão beijada para a iniciativa privada. 8h40. Agora, e o município, né?
E a gente pergunta, mas o Marcelo Vieira devia ter trabalhado da forma que trabalhou ou não? Claro que sim. Porque se você também perde a oportunidade, simplesmente você fica para trás, né? Aí São Carlos evolui, tem seu aeroporto, Ribeirão Preto tem seu aeroporto. Agora, a questão não é municipal, a questão deveria ser estadual. A questão deveria ser estudada micro ou macro regionalmente. O estado tem que ser mapeado. O estado tem que ser mapeado. Quais as regiões que nesse momento interessam o aeroporto estrategicamente para o estado e para o país, não pensando apenas localmente. As cidades se interessam, óbvio. Isso traz movimento, isso aquece a economia. Agora isso tem que ser pensado estrategicamente.